Oi pessoal, aqui é Vanderlei Teixeira, editor do site Chovendo Sapos, e a gente chega ao segundo episódio do nosso podcast, e nele a gente conversa com Fernando Brito. Fernando Brito é curador da Versátil Filmes, e a gente fala sobre essa nova onda de colecionismo de mídia física aqui no Brasil, DVDs e Blu-rays, né? Pela perspectiva dos lançamentos da distribuidora, né, que tem ganhado destaque com algumas coleções como Obras-Primas do Terror, Diallo, Filme Noir. Alô? Tudo bem? Oi, Fernando, tudo bom? Tudo certo. Como é que surgiu essa ideia de apostar nessas coleções que resgatam esses filmes assim, mais desconhecidos do grande público, mas que já são bastante cultuados pela cinefilia, né? Na Obras-Primas do Terror, Diallo, etc. Foi a partir de uma percepção de vocês, da Versátil, de que existia uma demanda para esse tipo de filme no mercado de DVD. Como é que foi que vocês fizeram uma primeira posse e aí foram sentindo o clima do público consumidor? Como é que foi esse movimento? Na verdade, para responder essa pergunta, é preciso voltar lá atrás, né? No surgimento da Versátil. A Versátil foi uma das primeiras empresas distribuidoras independentes do Brasil a lançar filmes em DVD. Lembrando que o mercado aqui brasileiro de DVD, meados dos anos 90, né, o primeiro DVD Era Uma Vez na América por parte da Flash Star. As majors entram, a Versátil vai entrar nesse momento. Eu assumo a curadoria da Versátil em 2002. E quando eu assumo, eu já venho da 2001, já tenho trabalho no mercado de vídeo desde 95, e tendo trabalhado na 2001 na parte de indicação de filmes, também na parte da criação do site, da loja de e-commerce, que foi muito bem sucedida durante muitos anos, né? Até o encerramento das atividades agora, a questão de 2 anos, o que eu percebia? Que havia uma lacuna no mercado de DVD brasileiro, naquele momento no auge, né? O surgimento e a rápida substituição da base de VHS pelo DVD, foi realmente um grande sucesso, um salto qualitativo incrível, pela qualidade da mídia, qualidade de resolução, os extras, que era uma experiência fantástica, que agregava valor à experiência de apenas assistir ao filme. E eu percebia que havia uma demanda para filmes europeus, filmes clássicos, que eles tivessem o mesmo tratamento que naquele momento os clássicos americanos estavam recebendo das majors, né? Ou seja, não apenas lançar o filme clássico sem nenhum extra, lançar por lançar, mas lançar cópias restauradas e com extras, fazer um processo que no mercado editorial nós chamamos de uma edição crítica, que se no livro a gente coloca pós-fácio, prefácio, nota de rodapé, estudo, as sugestões de leitura, no DVD equivale a você colocar uma trilha de comentário em áudio traduzida, a documentários, a fazer realmente uma edição especial, a agregar valor desde o início aí, ou seja, por isso que eu voltei atrás, porque desde lá de 2002, quando eu assumo a curadoria e a gente começa, o primeiro título é o Noite de Cabiria do Fellini em DVD duplo, a ideia foi sedimentar junto ao público um trabalho de cinefilia, de cinefilia com edições especiais desses filmes clássicos europeus, clássicos brasileiros, e trazer muita coisa que não tinha sido lançada em home video no Brasil até aquele momento, seja em VHS, seja em DVD. E a gente foi fazendo isso ao longo, desde 2002 até agora, são mais já de 1.000, até muito mais, tinha uns 1.500 filmes lançados, muitos produtos, né? A gente foi sempre trabalhando nessa ideia. Já quando era no auge do mercado, você trabalhava com edições individuais. Eram os filmes em edições individuais, e o máximo que nós fazíamos é juntar esses filmes após o lançamento. Por exemplo, você tinha o lançamento de filmes do Fellini em edições individuais,
e após 3 filmes lançados, fazia uma luva. Aí teria a coleção Fellini volume 1. Aí teve vários volumes do Fellini. O Bergman, que a gente lançou nesse esquema, o Bergman, a gente lançou quase toda a filmografia do Bergman, quase 40 filmes, e deu origem aí a uma quantidade imensa de volumes. Acho que foram 11 volumes, mais o volume da trilogia do Silêncio e ainda as edições especiais que reúnem as 2 versões do Fanny Alexander. Então a gente já vinha com essa ideia de cinefilia, a Versátil ficou reconhecida como tal por esse trabalho diferenciado, de fazer um tratamento todos os extras traduzidos, trazer muito extra, lançamentos super especiais que marcaram a época, como a coleção do Glauber Rocha, todos os filmes em DVD duplo, com muitas horas de extras, tudo restaurado, livreto, inclusive no caso do Glauber, no Deus do Diabo, Terra do Sol, lançamentos como Berlim Alexanderplatz, a série completa do Fassbinder, com não só o lançamento, mas trouxemos as cópias em cinema com a Fundação Fassbinder, a Câmara de Comércio e a Mostra, que foi exibida durante a mostra, né, essa cópia, e lançamos o DVD com horas e horas de extras, a série completa, quase 18 horas. Lançamos o Decálogo do Kieslowski, Trilogia das Cores. Então foram vários lançamentos históricos nesse sentido. Sim. Aí o que aconteceu, que quando chegou mais ou menos a uma questão de 2014, 2012, 2013, já o mercado já vinha de uma crise. Por quê? Com o passar do tempo, as locadoras elas foram praticamente fechando, aí surge o serviço de streaming, né, muito forte, né, e a mídia física vai perdendo lugar, né, aqui no Brasil. Vai perdendo lugar, tem os downloads das bandas largas ficam mais rápidas, os torrents, tem uma questão geracional, que os millennials não têm um apego à mídia física, eles são pessoas que gostam de interfaces de nuvem, de fazer download, de ver online, ver no celular, aquela coisa toda, consumir música no Spotify, no Deezer. Então é uma outra relação com o conteúdo cultural. E por conseguinte, como as vendas em geral diminuem, não só dos blockbusters, as livrarias também começam a passar por um processo de crise e começam a comprar menos DVDs. E aí o que nós percebemos nesse momento de crise, no primeiro momento de crise lá atrás, que era preciso fazer coleções temáticas. E eu tive essa ideia, justamente falei assim, nós vamos oferecer um bom custo-benefício, agregar valor ao produto, né? Sem cair, porque a Versátil nunca fez isso. Eu vou juntar 2 filmes aí, 2 por disco, e pôr um preço lá embaixo, porque no começo algumas empresas fizeram isso, 2 filmes por disco, e vendiam nas bacias das almas, da Americanas, em mercado, e a gente nunca quis isso. Eu falei, não, eu vou fazer a primeira coleção da Versátil, temática, foi uma coleção chamada Brecht no cinema, outra chamada Hollywood contra Hitler, e, por exemplo, a trilogia Musashi, a trilogia Samurai. O que essas 3 coleções têm da proposta da Versátil? Por exemplo, Brecht no cinema foi uma coleção inédita no mundo inteiro, porque a gente reuniu, eu tinha feito um curso, inclusive, na pós-graduação, sobre o Brecht, os trabalhos que ele fez para o cinema e todo o processo contra o Pabst por causa do Ópera dos Três Vinténs. Aí eu tive a ideia, vamos reunir aqui nessa caixa um documentário que nós tínhamos licenciado da Beta sobre o Brecht, muito bom. Aí reuniu com o Levamp, que é o filme que o Brecht dirigiu do cinema operário da República de Weimar. O Carrascos também morre, do Fritz Lang, com o roteiro do Brecht. O Ópera dos Três Vinténs, e tem ainda um curta dele da Barbearia, que ele dirigiu. Então a ideia foi reunir todos esses trabalhos do Brecht, né? E uma coisa que a Versátil faz também, sempre, vários depoimentos foram gravados pela própria Versátil, de professores, especialistas. Eu chamei 3 professores da USP, especializados na obra do Brecht, para gravar um depoimento. Aí surgiu essa primeira caixa, que reunia um recorte bem específico, a participação do Brecht no cinema, filmes dirigidos por ele, roteirizados, documentários e extras. 3 DVDs, e foi um sucesso. Aí fizemos a Hollywood contra Hitler, também com recorte curatorial bem específico. Filmes de Hollywood produzidos lá no esforço de guerra após a entrada dos Estados Unidos em 41, de 41 a 44, né, inclusive até antes, porque os filmes que antes mesmo da entrada, que foram os primeiros, né, antinazistas, a gente reuniu, eram 6 filmes inéditos, sendo 2 por discos, com uma capa conceitual, baseada em pesquisa do material histórico de época, dos cartazes de propaganda antinazista. Então foi muito legal. E a trilogia Musashi
que era uma das muitas versões da história do Miyamoto Musashi. A gente está lançando uma agora, inclusive, em agosto, que era a saga do Hiroshi Nagaki com o Toshiro Mifune. O primeiro filme ganhou Oscar de filme estrangeiro, inclusive. E aí foi bacana porque a gente testou que esse é cinema de gênero, cinema de samurai, filme japonês, e foi muito bem. Desde então a gente lançou mais de 80 filmes de samurai em várias coleções. Com isso a gente percebeu o quê? Que as pessoas gostaram desse formato. Porque uma coisa que tem acontecido, as pessoas moram em casas cada vez menores, apartamentos populares hoje até menos de 50 metros. Ela tem pouco espaço. E quando você faz a coleção, você reúne uma quantidade legal de filmes, como se fosse o conceito de uma pequena amostra, em 3 DVDs, sejam 2 filmes por disco. Às vezes em 3 DVDs se coloca, dependendo da duração, da qualidade da master, 6 filmes, 5 filmes, 3 filmes, mas assim, sempre se agrega valor, uma quantidade de filmes com um recorte preciso, com extras, e o mais importante, que eu falo, a questão é nunca abrir mão da qualidade da imagem. Então eu não vou colocar 2 filmes, por isso que eu não coloco, porque esse aqui não tem 6, eu falo, olha, eu estou com um disco que tem um filme de quase 180 minutos, eu não tenho como colocar um outro filme sem perder a qualidade. Então uma coisa era manter recortes precisos, e manter a proposta de qualidade de imagem, qualidade de tradução, quantidade de extras. E ainda investir na memorabilia. E o que foi acontecendo? Com essas coleções, o mercado foi de cada vez, ao passar dos anos, ele foi diminuindo de modo geral, mas o que ficou? Eu já tinha tido essa visão, o pessoal da Versátil, que eu ia ficar no mercado e que movimenta o mercado hoje, em grupos como Fora do Catálogo, Movie Box, é o que os colecionadores, é a cinefilia. É justamente oferecer a eles uma experiência que você não encontra, por exemplo, no Netflix, não encontra na Amazon Prime, na Claro TV, no Now, porque os streamings têm uma base de filmes com uma capacidade reduzida. Eles têm que ficar tirando filmes, colocando filmes, e eles, na verdade, são voltados para um cinema mais comercial. Existem, claro, documentários, existem alguns filmes de arte, mas é uma quantidade pequena. E não é possível a quantidade de filmes feitos no mundo e dos diferentes gêneros se você ter tudo no streaming ao mesmo tempo. Então o streaming deixa muitas lacunas, e o streaming também não dá dimensão à questão da memorabilia, dos cards, da apresentação e dos extras. Então uma parte da experiência, digamos que assim, o streaming te oferece uma interface em que você interage com o filme, você come, digamos assim, mas não é uma comida, é um fast food. Você vai zapear, você pode ver, depois para. Ou a mídia física, os colecionadores, eles querem ter uma relação, um slow food, eles querem ter uma relação duradouras com os filmes, eles querem conviver com os filmes, eles querem ter a memorabilia, tirar fotos, colocar nas redes sociais, eles têm orgulho de colecionar, eles querem ver os extras, querem ver comentários em áudio, querem ver 2, 3, 4 vezes, querem ver com os amigos, querem mostrar para a namorada ou para o namorado. Então assim, há toda uma aura e assim, digamos, uma ideia de uma cinefilia cultuada, cultivada através da mídia física. E a Versátil, como é uma coisa também que foi importante, aí chegando na última parte da minha resposta, é que o trabalho que nós fazíamos é um trabalho diferenciado com os clássicos europeus, com o dito cinema de arte, com toda a polêmica que esse termo traz, porque o cinema é arte o tempo inteiro, dá para separar. A gente começou a investir também nos filmes de terror, no cinema cult, no cinema de gênero. Tratar o cinema de gênero, que era muito maltratado até então, com edições primárias, edições amadoras, com problemas de legenda, cópias cortadas, cópias ruins. Começou a fazer o quê? Um trabalho de colecionismo para o público de cinema de gênero. Então, edições de gênero bem selecionadas, boas cópias, trazer diretores que nunca tinham sido lançados, quantidade de extras. Então, por exemplo, uma coleção que está chegando agora no volume 13, Obras-Primas do Terror. Ela reuniu, no primeiro volume, já 6 filmes inéditos, 6 filmes importantes, com extras. Volume 10, por exemplo, que é dedicado ao temas satanistas, 2 horas e meia de extras, 6 filmes. Volume 5, todo dedicado ao cinema nipônico, que já foi um spin-off, ainda sem a ideia do spin-off. Depois tivemos agora recentemente, ano passado,
gótico italiano, com filmes raríssimos. Sim. Agora vamos ter também obras-primas do terror, o horror mexicano, com toda a tradição do horror mexicano, 6 filmes inéditos em DVD no Brasil. E, por exemplo, coleções dedicadas a gêneros que não recebiam nenhuma atenção de outras distribuidoras, como o Giallo, seleções temáticas de slash, só de terror. Se você pegar as seleções de terror da Versátil, você tem obras-primas do terror, você tem lobisomens no cinema, caça às bruxas no cinema, vampiros no cinema, zumbis no cinema, Drácula no cinema, lobisomens, agora cinema exploitation. Então, assim, há uma variedade, uma gama de produtos, e produtos premium, né, como o Nosferatu, que foi lançado ano passado, uma edição maravilhosa do Nosferatu de 1922 do Murnau, 2 restaurações, e o Nosferatu de 79 numa nova restauração. Ao todo são os 2 filmes com 5 horas de extras, 2 cards para cada um, comentário em áudio do Herzog, traduzido. Então, assim, todo um trabalho, um carinho com todos esses filmes. Quem estuda, por exemplo, quem gosta de Jidaigeki Shambara, que é o filme de samurai, nunca no Brasil teve acesso a esses filmes, inclusive nem lançados nos Estados Unidos, alguns deles, só no Japão. Então a gente lançou aí 8 volumes da coleção Cinema Samurai, lançamos 47 Ronins com 3 versões, incluindo a do Mizoguchi, todos os filmes do Kurosawa de Samurai, agora o 7 Samurais está saindo em Blu-ray. Então, assim, para diferentes públicos, seja o público que gosta de filme noir, o público que gosta de faroeste, o público que gosta de black exploitation. Então a gente foi lançando muitas coleções temáticas, sempre assim com esse compromisso, vencendo a resistência de muitos colecionadores que falavam que gostavam, não, eu gosto de eu mesmo selecionar aquela coleção individual, ou aqueles que suspeitavam, não, tá pondo 2 filmes por disco, a qualidade vai ficar ruim. E aí muitos tinham comprado edições individuais, por exemplo, de um filme como Os Inocentes, que é do Turn of the Screw, baseado no Harry James, o filme do Jack Clayton, né, com a Deborah Kerr, tinha sido lançado numa edição individual por uma outra empresa. Compararam com o que saiu na Obras-Primas do Terror, volume 7, saiu não só o filme, com extras, aliás, que não tinha na edição individual, qualidade de imagem, nossa, 1000 vezes melhor do que a qualidade da edição individual. Porque, assim, na verdade, a questão de ser edição individual ou não quer dizer que o filme vai ter melhor qualidade. A questão é a qualidade da massa, a qualidade da restauração. E o mais importante, que muitas empresas não investiam no Brasil. Mesmo as majors, muitas vezes, lançavam DVDs duplos, como Doutor Zhivago, ou mesmo DVDs com muitos extras, como Enigma de Outro Mundo, mas não investiam no quê? Traduzir os extras. Então você recebia o Enigma de Outro Mundo da Universal, vinha o comentário em áudio, vinha o documentário, alguns extras, todos sem legenda. Então só tinha legenda no filme. E é uma falta de respeito com o consumidor final, né? E a gente não, a gente traduz tudo. Todos os extras, assim, por exemplo, Trilogia da Guerra, uma coleção que a gente lançou recentemente, cópias restauradas, um trabalho maravilhoso, 6 horas de extras. Então são 3 filmes mais 6 horas de extras em 3 DVDs, 2 cards por filme. Então, assim, é um trabalho muito legal no sentido que enriquece a experiência da cinefilia, né? E eu acho que é muito legal que muitos fãs chegam para mim e falam: olha, Fernando, eu conheci o Mário Bava por causa da Versátil, eu conheci esse filme por causa da Versátil, eu conheci esse diretor por causa da Versátil, eu nem sabia o que era Giallo, comecei a comprar, adorei e adoro essa coleção. Então isso que é legal, a gente tem esse papel de apresentar os filmes aos clientes, né? Eu já trabalho, na verdade, com cinema desde 95, dou cursos já nos últimos 6, 7 anos. Eu já dei mais de 50 cursos, palestras, ministrei várias oficinas. Agora mesmo na pandemia, ministrei oficinas de História do Cinema. Dei um curso de mais de 30 aulas de História do Cinema com outro professor aqui em Aparelhos Culturais de São Paulo. Então tenho uma larga experiência aí de trabalhar com História do Cinema. E eu sou um cara que sempre trabalhei com vídeo, né? Fui cliente de locadora, trabalhei atrás do balcão, trabalhei na 2001. Então minha experiência profissional se mistura com o mercado de vídeo. Tanto que naquele comentário Cinemagia, inclusive prestei depoimento também para eles. E então aí mistura a paixão que eu tenho pelo colecionismo, o conhecimento de cinema e uma cabeça que é aquela cabeça de pensar plural, né? Eu gosto, para mim, eu sempre falo, a minha regra número 1 é: filme bom não tem idade, não tem país, não tem gênero. Ou seja, o bom cinema está nos mais diferentes gêneros, nos mais diferentes países, nas mais diferentes épocas. Amo o cinema, desde o Cinema Silencioso até agora,
reconhecendo a sua qualidade quando há qualidade nos seus mais diferentes gêneros. Não sou um cara elitista no sentido de achar que só existe um tipo de cinema, a primazia do drama, e não reconhecer o cinema de gênero. Sim. Por outro lado, também não sou aquele que só consome cinema de gênero, só consome terror, pelo contrário. Eu vejo os dois e procuro ver o valor, né, que tem em cada um, de cada diretor, em cada proposta, né, sempre com a mente aberta. Isso por acaba isso que, sendo... assim, Não, pode falar. por isso que eu converso com os dois públicos, aquele público que é o público mais elitista culturalmente e o público que gosta de cinema de gênero. Isso a gente acaba vendo como um reflexo das escolhas da Versátil, né? O catálogo de vocês, ele trafega muito por essas diversas vias de comunicação com a cinefilia, assim, é bem interessante nesse sentido. Sem dúvida, a ideia é essa. E eu, assim, cada projeto eu pesquiso, eu tenho toda a humildade de, olha, não conheço o tema, vou atrás, leio sobre o tema, compro livros, pesquiso as listas, vejo os filmes antes de selecionar. Eu ia te perguntar, porque assim, você falou da questão do público e da cinefilia que se forma em torno da Versátil, que vocês acabam conseguindo dialogar de maneira bastante direta com esse público, né? E daí vem também o êxito do trabalho de vocês. A gente percebe quando a gente vai nas redes sociais da Versátil que até se cria uma espécie de microcomunidade lá, né? Que inclusive os colecionadores se conversam com vocês, fazem sugestões e tal. Tem vários são meus amigos, mandam mensagens pra mim, eu converso, respondo. Eu vi que você postou inclusive esses dias, não foi? Quando eu postei sobre o Marcelo Cordeiro, o maior colecionador da Versátil. Isso, como é que é essa coisa da relação com o público da Versátil, assim? Olha, vocês levam em todos que vêm consideração... procurar, eu sou super educado, converso, sou um cara acessível. Inclusive com aqueles que reclamam, tem pessoas que reclamam, que colocam defeito, fazem críticas, a gente vai, conversa, troca uma ideia. Né? Até porque, assim, quando você faz coleção, algumas pessoas, elas acham que cada coleção, quando ela falou lobisomem do cinema, tem que pôr o lobisomem americano imundo, tem que pôr esse, eles querem os filmes mais famosos todos de uma vez. Ou eles querem, mas faltou esse. Não, ótimo, bacana, obrigado pela sugestão. No próximo volume a gente vai colocar que assim, não dá pra gente fazer um produto que tenha todos os melhores de uma vez. Existe toda uma maneira de se montar um produto. Olha, vou pensar, vou colocar aqui 2 que foram mal lançados, que tem cópias muito ruins em DVD no Brasil. E tem todo um protocolo, inéditos, né? Tem que ter o carro-chefe, tem que ter os filmes menos conhecidos. Não posso pôr todos os mais conhecidos e aí depois, lá na frente, ficar só com filmes menos conhecidos. Você tem que ter mesclar, né? Você tem que pensar um pouco. Assim, ao lado da cinefilia, tá também o lado do colecionismo e o lado comercial, no sentido de fazer produtos atraentes para todos, né? De modo geral. Mas claro que é impossível agradar gregos e troianos, é impossível fazer um produto que seja perfeito para todos. Sempre a pessoa, ela quer ter aquele produto que ela idealiza, ela quer ter os filmes às vezes mais conhecidos. Então, por exemplo, tem muito fã de cinema que tem uma relação mais assim, ele gosta de ver alguma coisa nos 80, nos 90, mas não tem uma relação de cinefilia com o cinema clássico. Por outro lado, tem aqueles que conhecem muito. Então, assim, você tem que agradar esses dois públicos. E até aquele que não conhece e gosta da Versátil, acaba conhecendo diretores, a gente faz esse trabalho didático, assim, de introduzir aos poucos, né? E atende todo tipo de público. E o bacana é que a gente vê, por exemplo, coleções como a Arte D, que já está no 28º volume, se eu não me engano, que introduziu para muita gente que não conhecia o Mario Bava, que é um grande diretor de gênero italiano, e numa coleção que tem o Dreyer, que tem agora o Max Ophuls, que tem diretores assim, super consagrados, né? Que assim, consagrados assim, de um cinema mais de uma elite cultural. E é legal que as pessoas que não teriam contato com o cinema de gênero acabaram tendo pela coleção. Né? E vice-versa, quando a gente coloca numa coleção de terror, por exemplo, um filme de um diretor que o pessoal de terror não está acostumado, mas que propõe uma visão diferente. Então, assim, é bacana assim, fazer essa conexão. Na verdade, é um construto histórico, né? É a ideia de um cinema canônico, de um cinema de gênero. Na verdade, o autorismo, ele é um conceito aí da Nouvelle Critique, lá dos anos 50, mas que ele abarca bastante cinema de gênero, né? Porque, como o Truffaut e o Chabrol, né, vão reconhecer,
o Romer, quando vem o Hitchcock. O Hitchcock é cinema de gênero, é super cinema de gênero, é o mestre do suspense, inclusive se autopromoveu assim na sua passagem já na Inglaterra, depois dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo é um cinema super autoral. Então é bacana a gente, a Versátil, fazer sempre essas intersecções, essas propostas, né? A gente acaba, na verdade, com o nosso trabalho tentando unir esses dois públicos, e muitos fazem a transição. Hoje muitos compram as duas pontas. Compram o cinema de gênero e compram o cinema mais autoral, entre aspas, e é muito legal quando a gente vê isso. Claro que existem, a gente percebe bem pelos pedidos e pelos comentários, aqueles que só gostam de um tipo de produto, de um tipo de coleção, só compram terror, por exemplo. Como aqueles que só compram arte D, cinema D e filmes mais europeus ou filmes clássicos. Então, assim, e a gente respeita esses dois públicos. Então, hoje um catálogo é um catálogo bem rico, bastante variado, e eu procuro ao longo de cada mês, ao longo dos meses, alternar, né? Assim, trabalhar para os dois públicos. Agora, sobre o processo da curadoria, como é que ele ocorre? Vocês têm algum tipo de critério, tanto do ponto de vista artístico dessas obras que vão compor cada volume dessas coleções? Eu tenho sim, se você pegar cada volume, o que a gente faz? A gente tem um recorte da coleção, cinema policial. É uma coleção que reúne filmes policiais americanos e ingleses da fase pós-cinema noir, já na fase do neo-noir, né? Então vai recolher filmes justamente desse período importante do policial urbano, 70 e 80, né? Então a coleção policial vai transitar nessas duas décadas. Para o período do cinema noir, né? Do estilo noir, que permeia vários gêneros, nós temos a coleção Filme Noir. E são filmes de 1940, Homem dos Olhos Bugalhados, Falcão Maltês, até 1958, 59. Então, assim, para cada coleção tem uma proposta, obras-primas do terror. Aí tem coleções mais amplas, um leque mais amplo. Aí são diferentes cinematografias de terror, em diferentes épocas, que a gente procura oferecer todos os volumes, pelo menos aí uma média de 3 ou a 4 filmes nunca lançados em home video no Brasil, e 2 mal lançados, e aí filmes importantes, em cópias restauradas e com extras. Então eu vou pesquisando tudo que já foi lançado, o que não foi lançado, e proponho uma escolha. Em alguns é possível fazer um recorte mais preciso. Volume 5 foi o caso do terror asiático. Aí teve os spin-offs gótico italiano e o horror mexicano agora. Giallo, bem específica. Filmes italianos, né, o cinema de suspense italiano, né, que vai aí surgir início dos anos 60, né, toda uma influência do crime, e aí toda a relação aí com o conceito de filme policial e filme de suspense. E aí, na verdade, é um suspense mais sangrento, mais estilizado, mais rebuscado, que tem toda a morte como espetáculo, do ponto de vista do assassino. Então, a gente vai pegar o quê? A tradição do giallo lá desde meados dos anos 60. Esse volume 9, por exemplo, propôs um recorte dentro do giallo, um recorte muito interessante, que é quando o giallo se internacionaliza, com 2 gialli espanhóis, né, e um giallo italiano feito na Austrália, né, todo filmado na Austrália, e um neo-giallo, que aí foi o primeiro neo-giallo de toda a coleção, que foi do Dario Argento, o primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos. Lobisomens no cinema, filmes com lobisomens. Aí já fica um recorte mais simples. Vampiros no cinema, mas dentro, por exemplo, de cada volume, eu procuro, quando possível, fazer um recorte temático mais preciso. Então, o Lobisomens no cinema, o Vampiros no cinema, volume 2, filmes de vampiro no início dos anos 70, quando o gênero já vinha bastante esgotado, a Hammer já em crise. Eles tentam reinventar o filme de vampiro. Na verdade, vários filmes de vampiro que tentam o Drácula, que são filmes que vão tentar repensar o filme de vampiro. Então isso daqui é nos anos 70. Aí na volume 2, volume 3 só com vampiras femininas, com protagonistas. No volume 4 só de vampiros asiáticos. É um grupo de pessoas ou você... Não, sou eu. Sou só eu. Eu sou o curador, né? Eu faço as escolhas. Claro que a gente tem uma equipe que cuida de tradução, que cuida, me ajuda, tem um designer, mas eu faço a curadoria. E ouço, né, nesse processo, colecionadores, ouço também
quando eu não conheço muito o tema, faço a pesquisa, ou ouço pessoas também da área, mas assim, eu que faço a curadoria, né? Esse processo também... E aí idealizo cada um dos produtos, e aí cuido do processo de criação desses produtos. Esse processo também envolve a pesquisa, por exemplo, para extras... Sem dúvida, extras, os filmes, a disponibilidade lá dos filmes para licenciamento no Brasil, esse tipo de coisa. Certo. A gente vocês têm 3 coleções que acabam chamando muita atenção pela longevidade delas, né? Que é o filme noir, o Arte D e o Obras-Primas do Terror, né? Você falou aqui antes que tem muita essa coisa do interesse por esse filme de gênero que durante muitos anos foi mal visto. É um público maltratado, né? Um público maltratado. E um público militante, né? E as distribuidoras sempre lançaram mal esses filmes, né? Quando lançavam. Sem dúvida. Quando lançavam, e os filmes clássicos de terror, filmes alternativos não eram lançados. Então a gente preencheu essa lacuna. No caso... Você atribui o êxito dessas coleções, que elas também acabaram gerando subcoleções, né? Que tipo, o Slasher e o Vampiros, por exemplo, ele acabou sendo uma ramificação do Obras-Primas do Terror, por exemplo. Uma ideia que vocês tiveram... Obras-Primas do Terror teve um monte de ramificação. Né? Teve vampiros, teve zumbis, caças bruxas no cinema, lobisomens, e teve a coleção dos escritores, Lovecraft no cinema. E acabou o êxito dela você acaba atribuindo então assim, alô, pode falar. O êxito dela você acaba atribuindo a essa lacuna que faltava ser preenchida. Eu acho que são uma conjunção de fatores. Existia a lacuna a ser preenchida, ou seja, filmes não eram lançados, vários filmes importantes desses subgêneros, dessas vertentes. Mas, sobretudo, existia uma demanda reprimida de não só lançar esses filmes, mas lançá-los com qualidade. Por exemplo, no mercado editorial, vários dos clássicos que estão sendo reeditados pela Darkside, pela Aleph, já tinham sido lançados em edições brasileiras, boa parte deles. Mas com o acabamento que a Aleph dá, com o acabamento que a Darkside dá, não. Então esse acabamento, que é um acabamento realmente com edições com prefácio, ilustrações, novas traduções, acabamento gráfico diferenciado, aquilo seduz, que o público já tinha uma oferta desses filmes, desses livros, em outras editoras, às vezes em sebos, mas assim, não só a lacuna, mas como preencher a lacuna. A lacuna foi preenchida com qualidade, com extras, com edições de colecionador. Então, na verdade, assim, é uma intersecção entre colecionismo, em tudo que esse tema implica. O colecionador é exigente, o colecionador quer cópia boa, quer tradução boa, quer extras, quer memorabilia, quer uma recorte curatorial interessante. E, ao mesmo tempo, a cinefilia. A cinefilia implica na escolha dos filmes, saber escolher filmes interessantes, saber trazer, as coleções também nascem de um conhecimento da história do cinema e de um conhecimento dos gêneros e dos diretores. Afinal de contas, por trás de cada coleção existe todo um pensamento. Então, eu vou lançar a coleção Sidney Lumet, agora que eu vou revisar, agora estou terminando de revisar aqui o Príncipe da Cidade. Olha, o que já foi lançado do Lumet no Brasil? Eu estudo toda a filmografia dele. Então, faltava nessa coleção, qual que foi o recorte? O recorte de inéditos. Beleza, então a gente pegou Príncipe da Cidade, nunca tinha sido lançado, filme maravilhoso, super importante da carreira dele. O Grupo nunca tinha sido lançado, Chamada para um Morto nunca tinha sido lançado, Brincadeira de Criança nunca tinha sido lançado. Então é uma caixa que em 3 DVDs reúne 4 filmes e aí quase 2 horas de extras, incluindo a versão integral, sem cortes, do Príncipe da Cidade, que é um filme importantíssimo do Lumet. Então, aí nasce o direito. Então, assim, eu não vou pegar, eu fico falando pra você, eu não faço qualquer coisa, eu não junto qualquer filme. Eu vou pegar esse diretor, eu vou pegar os mais famosos, os mais óbvios. Não. Eu vou estudar, ver o que já saiu no mercado de vídeo, ver o que não saiu e ver o que foi mal lançado. Eu notei quando vocês lançaram o Blu-ray do Kubrick, né, que acaba que é um cineasta que, por exemplo, os filmes dele, a maioria estão com a Warner, então que seria um cineasta que talvez vocês não pudessem explorar, que vocês trouxeram. Não, tanto que o da Warner a Warner lançou no Brasil, ela optou por lançar. O que a gente lançou foram os filmes da MGM, que não tinham sido lançados
em Blu-ray no Brasil, e o filme agora que é da Sony lá no exterior, mas que a Sony não vai lançar no Brasil, né? Não está lançando clássicos já desde 2007, 2008, né? E a gente licenciou para lançar no Brasil, que é o Doutor Fantástico. E acaba sendo essas lacunas que vocês acabam conseguindo. Exatamente, a gente acabou oferecendo. Então, assim, se você quer ter a obra completa do Kubrick, você compra a coleção da Warner, o Doutor Fantástico que saiu agora e a coleção Kubrick Essencial. Hitchcock também se fizeram isso com. Mas assim, fizemos isso com Hitchcock, várias coleções de Hitchcock. Hitchcock, o cinema de um cinema de Hitchcock lançando aqueles filmes que tinham sido muito mal lançados, né? E com cópias novas, extras. E uma diferencial é isso daí, porque o Kubrick Essencial não só reúne os filmes que não tinham sido lançados, mas vários extras, horas de extras. O próprio Doutor Fantástico tem um disco com 240 minutos de extras. Então você não leva só o filme para casa, né? Eu acho que isso daí é um diferencial muito importante. Nenhuma distribuidora, mesmo a obra-primas, ela não faz a quantidade de extras que a Versátil faz. Ela coloca, na verdade, assim, a Obras-Primas, ela surge, eu fico até feliz porque ela surgiu como seguindo os passos da Versátil. Fazer um trabalho muito parecido com o da Versátil. Então, digamos que o nosso trabalho, feito bem antes das primas, ele abriu portas para Obras-Primas, né? E a Obras-Primas, ela tenta seguir o trabalho da Versátil. Que era até uma então pergunta é bacana que tem Obras-Primas. Obras-Primas é que a Versátil deu certo. Era até uma pergunta que eu ia fazer, mas acho que você respondeu, que era da... se esse segmento mesmo surgia, porque surge num momento que a gente tem as grandes distribuidoras que muitas vezes acabam não lançando os lançamentos no circuito comercial. Muitos dos lançamentos do circuito comercial acabam não chegando em DVD. A gente tem esse movimento dos streamings, e aí se esse nicho que acabou sendo fomentado, se não acaba sendo, vamos dizer assim, o futuro do home video não estaria aí, entendeu? Na verdade, o home video, ele, na verdade, o futuro dele é esse nicho. É o nicho dos colecionadores. Esse nicho, às vezes, não é atraente para filmes novos de cinema. Porque para um filme novo de cinema, que ele é mais, às vezes, interessante, ele acha que o que vende, como o nicho é muito nichado, o mercado é muito pequeno, eles não têm interesse, porque assim, o blockbuster, os filmes grandes americanos, eles dependem do quê? De uma grande circulação de cópias, né? E com o mercado reduzido, por mais que tenha um colecionismo, as pessoas consumam, para eles é uma operação de baixo rendimento. Então, às vezes, eles não vão querer voltar a investir em home video, eles vão querer o quê? Investir cada vez mais no streaming e investir nas salas de cinema quando voltar a pandemia, a história da pandemia acabar, ou amenizar, uma vacina, aquela coisa toda. Então, assim, ou pode ser que eles voltem a ter o interesse em operar home video de novo no Brasil. No momento, eles têm operado muito pouco. O mercado reduziu muito. Mas, por um lado, existem dois mercados: o mercado do blockbuster e o mercado do filme recente. E existe o mercado dos filmes cultos e clássicos. São dois mercados diferentes. Vocês têm vocês têm em mãos dados sobre o público que consome essas coleções, líderes de vendas e tal do catálogo de vocês? Vocês possam compartilhar. Líderes de vendas são coleções, óbvio, coleções como o filme noir, coleções como o Obras-Primas do Terror, né, coleções que já tem bastante tempo, né? Inclusive os produtos de Blu-ray também tem um público que também gosta bastante, né? Coleções de diretores como Cinema D, Arte D, né? São coleções também que tem um público cativo, coleções de terror, aí as mais variadas, desde giallo, slashers, né? Então a gente tem aí um catálogo, um leque variado, e o que a gente percebe de público, de modo geral, um público mais velho, acima dos 30 anos, né? E aí dos 30 aos 50, de modo geral, mas tem pessoas mais velhas também, tem pessoas mais novas. Existem até millennials, millennials que gostam de colecionar, mas aí é interessante dos millennials que gostam de colecionar, é que ele realmente se diferencia da grande massa dos millennials que não gosta. Então aí ele investe com tudo, ele se apaixona mesmo e busca tudo. Isso é muito bonito de ver. Mas de modo geral são pessoas acima dos 30 anos. Certo. Tá bom, Fernando. Obrigado, viu? Foi bem rica a entrevista, bem esclarecedora mesmo. Obrigado mesmo.
Valeu. Eu agradeço. Obrigado. Beleza. Né? De nada, tudo de bom. Você também. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau. Abraço.